Olá família, como vocês estão? Nós estamos chegando para mais um vídeo, agora o oitavo vídeo da série Seguindo os Heróis da Fé na Bíblia e na História da Igreja, seguindo essa galeria dos Heróis da Fé. E hoje nós vamos trabalhar com a terceira parte, dentro da perspectiva do capítulo 11 de Hebreus, que é o que estamos trabalhando, que trata de Abraão. Esse é o terceiro vídeo em que estaremos falando de Abraão. Lembrando que essas são pequenas resenhas dos devocionais diários que nós fazemos, uma vez que, seguindo a galeria dos heróis da fé na Bíblia e na história da igreja, é o nosso tema ministerial anual desse ano de 2016. Essa terceira parte que fala de Abraão, os versículos 11 e 12 do capítulo 11 de Hebreus, mostram dois personagens centrais aqui, que são Abraão e Sara. Abraão, se olharmos, era já um homem em idade avançada, era um homem com uma profunda deficiência já física devido aos seus muitos anos, a quase ser já um homem de aí 100 anos. Ele sofre essa debilidade física, ele já tem essa idade avançada, mas ele experimenta um milagre de Deus que faz se cumprir nele a vinda do filho da promessa, de vir aí a grande descendência, o grande povo que Deus escolheu Abraão para ser pai desta multidão. No outro extremo, nós temos Sara, que passa também por uma situação similar, visto que ela também já era de idade avançada, visto que ela sofria de uma enfermidade por ter a incapacidade de gerar filhos, de ser é, infértil, dela ter esse problema de infertilidade. Mas a Sara também passa por um milagre e vai ser rejuvenescida, vai ser restaurada, vai ser curada e vai poder fazer cumprir essa promessa de Deus feita a Abraão. Algo interessante de nós pensarmos aqui é que, de modo similar a Abraão e Isaac, Abraão e Sara, quando vai ter Isaac, nós temos as mesmas tendências, que é o fato de crermos que por não se cumprir de imediato as promessas de Deus não se cumprirem dentro daquilo que achamos que é o tempo hábil, que é o tempo ideal, nós vamos crendo que elas se caducam, quando na verdade nós vemos que a promessa de Deus é atemporal, a promessa de Deus não está limitada a dias, meses e anos, o que para nós é muito tempo, para o Senhor é uma fagulha, é um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ou seja, está mostrando o domínio, o senhorio do Senhor sobre o tempo, que ele não está confinado a dias, meses e anos. O Senhor tem esse controle quando chega a plenitude dos tempos, quando chega o Kairos, ou seja, quando chega o tempo da perfeição divina, o tempo da plena vontade divina, ele faz então inserir-se sua vontade no tempo cronológico e cumprir. Muitas vezes, por vermos os anos irem passando e as promessas que temos de Deus não acontecerem, às vezes chegamos à tentação de crer que elas não são verdadeiras. Mas aqui a Bíblia nos deixa o claro exemplo do pai da fé, que junto com Sara, mesmo passado aí já 25 anos do tempo que se lhes foram chamados e feita a promessa de uma grande geração a partir deles, o tempo não caducou a promessa de Deus. É preciso fé para entender que o Senhor tem o controle da nossa história, que o Senhor tem o controle do tempo, das nossas vidas e de suas promessas em suas mãos. Uma outra coisa interessante a analisarmos aqui é que Abraão e Sara
não obstante serem chamados, escolhidos, eleitos, eles estavam sujeitos a todos os transcursos naturais, como toda pessoa está. Abraão e Sara tinham debilidades físicas, Abraão e Sara tinham problemas de enfermidade. Abraão e Sara eram homens de fé, eram pessoas de fé, mas que eram pessoas em carne e osso. A vida de fé, ela não nos abstrai da realidade humana. A vida de fé, ela não nos quita de viver as coisas que são inerentes à nossa estrutura física, à nossa humanidade. O interessante é ver que mesmo quando tudo parece secar-se, quando todas as ações naturais parecem confluir para que as promessas de Deus não se cumpram em nossas vidas, Deus está para além disso. Deus está para além das limitações físicas. Deus está para além das capacidades que você possa ter. Deus está para muito além daquilo que o tempo já lhe rotulou como não dá mais, como de incapacidade. A fé, ela tem que se manter mesmo que a, a casca, que o exterior se deteriore com o tempo, mesmo que o envelhecimento, que as cicatrizes se vão acumulando e forjando uma casca seca por fora, a fé tem que se manter viva, a fé tem que se manter verde, a fé tem que se manter nutrida pela palavra dentro de nós, que é isso que fará brotar do nosso interior a força da essência que Deus tem posto por sua palavra em nossos corações, que chamamos de fé. E o que vence, o que rompe, quando contra toda a lógica do natural, contra todo o processo do natural, é sim, em verdade, esse ato de fé. E a fé é algo que vem de dentro de nós para fora, mediante o trabalho da palavra que ouvimos, mais do que simplesmente chegar aos ouvidos, é que deixamos entrar em nossa alma, trabalhar no nosso coração e se manter viva dentro de nós, e manter a fé viva dentro de nós, e assim nós podermos tornar isso exterior em obras. Um outro elemento que temos que pensar aqui é que o passar do tempo, as circunstâncias adversas, o avanço da idade fez com que Abraão e Sara tivessem gotas, tivessem lampejos que fossem aos poucos dominando-os de incredulidade, a ponto de que quando os anjos reafirmam as coisas para as quais ali tinham vindo, as promessas que o Senhor antes tinha feito, sorri Sara, não parece algo crível pela idade e pelo tempo. As circunstâncias adversas, o envelhecer das promessas, o passar dos anos das promessas e não vermos cumprir. Se o nosso coração não estiver muito bem trabalhado, se o nosso coração não estiver muito bem policiado, não estiver muito bem protegido, essas circunstâncias adversas, elas começam a gerar em nós a incredulidade. Mas o grande antídoto à incredulidade é a fé. Temos que alimentar a nossa fé todos os dias. Temos que crer todas as manhãs que sim, se é uma promessa vindo de Deus, se discernirmos a voz de Deus entre os ruídos da multidão e entendermos que aquilo é de Deus e as promessas sim verdadeiramente são de Deus, então em um determinado momento elas acontecem. Só que sempre nós vamos ter o campo de batalha entre a incredulidade, entre o imediatismo humano, entre a ansiedade humana, o imediatismo, a ansiedade. Esses elementos são antagônicos à fé, mas a fé deve ser renovada todos os dias para vencer a incredulidade que há no indivíduo. E por mais que tenhamos a tendência de julgar uma pessoa quando está vivendo um momento de incredulidade, nós temos que entender que se passa com todos. E somos às vezes taxativos até mesmo com um Tomé da vida
que disse: Eu só creio se eu ver, se eu tocar. Mas quando a fé dele foi renovada, a maior expressão cristológica, reconhecimento cristológico do Cristo pós-pascal, vem dos lábios de Tomé: Senhor meu e Deus meu. E por que não dizer que dos discípulos de Jesus, o que chega com o evangelho mais longe é Tomé, uma vez que a sua incredulidade foi vencida e a sua fé foi renovada, ele vai morrer como um mártir lá na Índia, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Então, os tempos de incredulidade, os momentos de incredulidade são, sim, verdadeiros, eles ocorrem, mas a fé e o socorro do Espírito que está em nós, a renovação da fé, o auxílio do nosso Paracletos, do nosso Paracaléu, do nosso ajudador, nos faz renovar a crença da fé em nós, a ponto de chegar a morrer por essa fé. E porque ainda não seguirmos com uma ideia que é sim, a fé é esse antídoto à incredulidade. É a fé que faz crer naquilo que naturalmente os homens ou os processos naturais possam dizer que é impossível. Uma coisa a pensarmos é que Abraão tinha uma vida de fé. Entre a promessa do chamado e o cumprimento do nascimento de Isaac, nós estamos falando em quase 30 anos, nós estamos falando num distar de 25 anos aí. E uma coisa é que até que se chegar essa plenitude desse grande milagre, Abraão foi tendo pequenas experiências dia a dia, tempo a tempo, até que estivesse pronto para que o Senhor realizasse o grande milagre de sua história, o grande milagre de sua vida. Por isso, que quando temos grandes promessas de Deus, por isso, que quando temos promessas maravilhosas e imensuráveis de Deus, nós não podemos desprezar o dia das pequenas coisas enquanto essas grandes promessas não acontecem. Haja visto que todos os dias nossa vida é um milagre. Todos os dias nossa vida ocorrem coisas que nós não temos dimensão da grandeza de quem Deus está usando, do que está acontecendo, de que pedras estão se movendo, para que Deus construa meios, para que Deus construa os caminhos, para que lá na frente então se realize esse grande milagre de Deus. Quando as pessoas cruzam por nosso caminho, quando as circunstâncias passam em nossas vidas, quantas experiências temos que na verdade vão sendo pequenas gotas de fé, que na verdade vão sendo pequenos passos de fé, que não temos às vezes a compreensão e o discernimento, que é as mãos do Senhor trabalhando, para que se realize, para que se efetue um pouco mais adiante o cumprimento das grandes e fiéis promessas de Deus. E por fim, nós podemos terminar com uma ideia ou terminar dizendo que o milagre é resultado do crer, que o milagre é resultado de termos nossas raízes profundamente arraigadas no solo da fé. Jamais, jamais um homem conseguirá viver um milagre da parte de Deus em suas coisas, em sua vida diária, no seu viver, se as suas raízes de crença não estiverem fortemente arraigadas na fé que Deus é fiel e de que Deus é verdadeiro. Mesmo que não haja o fruto, mesmo que não hajam as folhas, mesmo que um olhar externo pareça que a árvore está seca, ela lança raízes profundas para buscar água e se manter viva. É no solo da fé que lançamos nossas profundas raízes e chegamos por fé ao nosso firme fundamento, Cristo Jesus. E dessa relação com o Cristo, nossas raízes traz a verdadeira fé, que traz a vida às coisas que não existem, que traz a existência às coisas que não são. Precisamos, assim como Abraão e Sara,
com os pequenos passos de fé, entender o senhorio de Deus todos os momentos, que Ele está no controle da história, Ele está no controle do tempo, Ele está no controle da nossa vida. E mesmo quando nos assalte os momentos de incredulidade, temos que buscar no Espírito Santo o apoio e a renovação, para que a nossa fé se mantenha viva e assim possamos experimentar os grandes e profundos milagres e as grandes e profundas promessas que o verdadeiro e fiel Deus tem para as nossas vidas. E aqui seguimos por Madrid, vivendo como sementes do reino de Deus.